ouviu algum podcast? Podcast, gente, é um programa de áudio, é bem segmentado mesmo, que você pode ouvir a qualquer momento. Sabe quando você se interessa por um assunto, quer saber mais sobre esse assunto, mas quer se aprofundar e quer fazer isso na hora que você tiver disponibilidade? O podcast é uma ótima opção. Só que, além das plataformas de áudio, os podcasts também agora estão ganhando imagem. Vários canais no Instagram abriram espaço para uma boa e longa conversa. No YouTube também, e conversa sem corte. Podcast tem essa característica. A nossa equipe foi conversar com uma turma que tem apostado no podcast aqui em João Pessoa e tem dado certo. E aí, galera, sejam bem-vindos ao Se Não Foi Eu Segue. Meu nome é Suami Marques e você tá no melhor podcast que você já viu aqui neste canal. Tamo junto, Se Não Foi Eu Segue. Por quê? Fabinho Sofrência. Fabinho Sofrência, porque em 2011, 2012, eu mandava muito áudio de WhatsApp. Aí eu soltei uma brincadeira com Bruce, que tinha levado 2 de 500, aí soltei ele. 2 de 500 é o quê? 2 de 500 é Gaia. Gaia. 2 de 500 é Gaia. Teu amigo levou uma Gaia, Bruce. Aí eu, eita, Gaia da Feb Tiff. Botava o somzinho de Pablo do Arrocha. Você foi a culpada desse amor. Gravando no grupo. E eu no grupo, tome. Tem os cachaceiros do grupo. Aí meu irmão estourou nas redes sociais, na própria TV. Podcast, essa plataforma de áudio que tem virado febre. Vamos entender melhor? Hoje aqui a gente vai inverter os papéis. Tô com o Suami, tô com a Mauri, que eles têm esse podcast, Se Não Foi Eu Segue. Vamos entender, meninos. Hoje eu tô aqui como apresentadora do podcast. Me conta, como foi que surgiu a ideia de fazer esse podcast? Agora eu gostei, agora deu Gaia, Então, Se Não Foi Eu Segue, foi uma ideia minha que eu tive no começo, mas baseado nos podcasts que já tá rolando aí pelo Brasil faz tempo, pelo mundo, na verdade, que podcast já faz, velho feito a fome, né, velho que só a fome. Aí começou a popularizar na pandemia, porque o povo tava em casa, então o povo tinha tempo para ver coisa com mais de 15 segundos. Mas eu pensei, todo mundo pode fazer um podcast, eu tenho acesso à internet. Tenho como conseguir um lugar para fazer. Falei com a Mauri no começo, antes de tudo. Falei com esse rapaz aqui, mostra ele como é bonito. Marcelo, coisa linda. Aí falei com ele que ia ser a minha metade controlada, né? Que eu sou mais da fuleiragem. E a Mauri, apesar de ser comediante, ele é mais o cara, professor de física, pô. Eu seria o ponto mais central e ele é o cara mais aleatório. Que é pra gente fazer um contraponto, né? O yin e o yang. O yin e yang, né? Agora me diga uma coisa, como é que vocês escolhem os convidados que vocês recebem? Vocês mediam conversas, né? Como é feito, quais são os critérios que vocês usam? A gente sempre procura trazer alguma pessoa que a gente veja que vai ter esse perfil de ter uma história interessante, né? Como a gente chama o podcast de Se Não Foi Eu Segue, a gente quer uma pessoa que se sinta à vontade de falar algo que traga para acrescentar, né? Uma pessoa que tem uma história de vida. Independente de você ser uma pessoa famosa, independente. Pode vir famoso, pode vir anônimo, desde que seja um cara que tenha conversa. A gente já está no meio de tanta conversa, né? Sem, tipo, fútil. E tendo uma conversa boa para contar, é o que a gente quer. E como é a estrutura de gravação de vocês? A gente agora está aqui no estúdio, não é? Vocês usam microfone? Qual a frequência dos episódios? Como é que vocês se organizam em relação a isso? É o microfone, você aí do outro lado. Os episódios vão para o YouTube e vão para o Spotify. A ideia é que a gente tenha um lado da bancada, esteja eu e Suami, do lado de lá a gente vai ter os convidados. E eu quero saber de onde é que veio esse nome, Se Não Foi Eu Segue. Me conte. Testar a sua palavra, a sua conversa, né? Conversou, aí tu começou a olhar pra mim com aquela cara meio assim, esse bicho tá com conversa. Aí eu, meu filho, se não for, segue, né? Então, também a gente quer que o convidado se sinta à vontade de contar qualquer história. Até aquelas que assim, não, será que a pessoa vai acreditar? Não, aqui, ó, se não foi eu segue, você pode ficar à vontade. A ideia inicial é propagar as histórias, propagar tudo, até que o negócio vai dando certo, porque quando dá certo, tipo no centésimo, vamos supor, que aí, sucesso não vem de primeira, né? Se não der sorte, tipo, pode ser no centésimo que história, mas aí quem assistiu o centésimo vai dizer, eita, que negócio bom, como é que eu não tinha visto isso? Já tá no centésimo, cara, vou assistir o primeiro, o segundo, vou mandar pra manhã e não sei o quê. E no podcast tem uma historinha de cortes.
que são os cortes do podcast. Você conversou 2 horas com a gente aqui, mas teve uma hora que você conversou uma parada que, tipo, um assunto específico. Tipo, a gente vai fazer esse corte e vai botar em outro canal no YouTube que vai gerar mais visualização e, consequentemente, mais dinheiro. Pra gente poder passar mais tempo aqui no estúdio, fazendo mais podcast e ganhando mais dinheiro e ficando rico. Conheci Suami e a Mauri, se não foi o SEG, e o Felipe Alcântara e a Rafaela Galvão também estão nessa onda de podcast. Vamos conhecer um pouquinho? Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a Mais Que Um Café Podcast. Vai um cafezinho aí, mas olha só, muito mais do que um café, o papo que a gente vai ter hoje tem muita riqueza para contar pro pessoal, né? Rafaela e Felipe têm um podcast. Me contem aí, como foi que surgiu a ideia de um podcast café tudo junto? Como é que acontece isso? Então, lá em casa tudo termina em café. Nós somos apesar de sermos casal, um só, né, de mundos bem diferentes, Felipe na música, eu na moda e na beleza, então a gente recebe amigos de universos completamente diferentes, mas todo mundo senta na mesma mesa para tomar um bom café. E aí a gente pensando na riqueza desses encontros, né, surgiu a ideia do podcast. Por que não compartilhar esses papos regados a um bom café, né, com mais pessoas? E tem papo que a gente tem na nossa casa que eu falo, caramba, isso daqui devia estar sendo gravado, porque eu quero inclusive voltar para ouvir novamente. E essa foi uma oportunidade que a gente encontrou de deixar registrado e compartilhar com milhares de pessoas que vão ter acesso àquilo que a gente tem dentro da nossa casa, de um amigo que veio fazer show aqui e às vezes passa ali 2 horas lá em casa tomando café e já tem que sair. Antes dele ir lá em casa, eu vou trazer aqui podcast, gravo uma entrevista e depois vai lá pra casa. Vai ter café aqui e lá. E como é que tá a frequência dos episódios de vocês? Qual a frequência de publicação desse material? Ele vai ao ar toda quinta-feira, às 19 horas. A gente grava, né? Porque como a gente não quer perder a oportunidade das pessoas que a gente recebe na nossa cidade, que também são daqui, às vezes por agenda não tem como a gente fazer ao vivo no horário exato. Então a gente preferiu gravar antes e publicar toda quinta-feira às 19 horas, porque se vem alguém de passagem, tem um amigo de São Paulo, Aí, vamos ali, né? a gente traz aqui, grava e garante que aquela pessoa vai trazer um conteúdo, um ensinamento diferente para todo mundo. Toda quinta-feira, às 19 horas, entra um novo episódio no ar. Massa de já ter uma audiência, né? De já ter uma galera que super acompanha e apoia o nosso trabalho, é que a gente também abre para que eles participam e criem tudo isso com a gente, né? A criação do nome, o tipo de como eles gostariam de receber esse programa, né? Se era áudio, se era vídeo, o formato, os convidados. Antes de começar a trazer convidados para cá, a gente colocou uma foto, cada um no seu feed, e perguntou quem vocês querem. E, inclusive, o primeiro convidado, muita gente colocou lá. Então, assim, a gente tá sentindo aos poucos, mas a gente também está abrindo as portas para que as pessoas participem de todo o processo de criação. E uma coisa que quem já assistiu ou espero que assistam, tá? Por favor, assistam, porque tá muito legal os nossos episódios. Esse cenário hoje, ele não tá exatamente como ele fica nos dias que a gente grava. A gente chega aqui de mala, literalmente, caixotes, e a gente traz um cenário. Todas as vezes a gente traz um elemento que tem alguma coisa a ver com o nosso convidado. Inclusive, todos os nossos convidados, já que estamos falando de café, eles recebem ao fim da entrevista um utensílio de um grande artista da nossa terra, que é Chico Ferreira, que é um copo onde você pode tomar café nele, e a gente quis com isso agregar, né, arte, café e Nordeste, a nossa Paraíba. Então é uma forma também que a gente encontrou de estar nessa linguagem plural, mas ao mesmo tempo conectada entre si. Então a gente aborda um pouco de tudo, traz muito da nossa cara, e eu espero que vocês gostem aí. Vamos aproveitar aqui a temática, que é café com um bom papo. Vamos aproveitar junto, vamos? Vamos nessa, vamos tomar um café. Mais que um café, galera. Mais que um café, mais que um café. Podcast. Mais que um café, mais que um café, mais que um café. Podcast. Mais que um café, mais que um café, mais que um café. Podcast. Mais que um café, mais que um café, mais que um café.
Muito legal o trabalho do Suami, do Felipe, da Rafa, do Almeuri. Então essa galera tá se juntando e criando coisas novas na internet. É muito legal de verdade. Um beijo pra você. Já topei. Felipe me convidou pra ir pro podcast dele com a Rafa. E eu disse que eu já topei. A gente vai só organizar o dia e mais com um café, gente. Aí tá tudo certo, né? Então, se você quer acompanhar os podcasts, vou dizer o seguinte. A gente apresentou 2 podcasts, né? Na nossa reportagem. Se Não For Eu Segue, que é o do Suami, e o Instagram dele é @SNFCOficial. SNFC Oficial. E o do Rafa e da Rafa e do Felipe, que é o @MQC Podcast, tá? MQC Podcast. Segue os perfis na internet para você ficar de olho nos convidados, tá bom? Agora é o seguinte, recentemente